Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Agradecemos a participação no terceiro Simpósio Brasileiro Cidade, Paisagem e Natureza. A seguir, vamos apresentar o nosso trabalho Sistema Integrado de Transporte Municipal, uma proposta para a conexão do modal ferroviário na região de Bauru, Brasil. Este artigo ele é fruto de um trabalho acadêmico desenvolvido para a disciplina de Planejamento Urbano e Regional 2, da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp. Foi ministrada pela professora Geise Brizotti Pascotto em 2021 e tinha por objetivo abranger as escalas regionais. Os discentes que colaboraram com o projeto foram Arthur dos Santos, Fernanda Lima, Jennifer Santos, Lívia Camargo, Marcos Menezes, Pedro Soares, Raíra Espera e Iago Boroto. A cidade contemporânea é o espelho do ser humano e do sistema em que vive. Ela surge a partir de uma concentração geográfica e de um excedente de produção. Segundo o sociólogo urbano Robert Park, ao criar a cidade, o homem recriou a si mesmo. Ainda que as cidades ofereçam um conjunto de qualidades e oportunidades, há também diversas fragilidades, visto que as áreas urbanas estão crescendo e exigindo novas estratégias e ações de planejamento. Uma das principais estruturas para o funcionamento ideal de uma cidade é o transporte acessível, sustentável e de qualidade. O papel que a mobilidade acaba assumindo no cenário dos centros urbanos é de extrema relevância, uma vez que ela é responsável pelo deslocamento diário de pessoas e de bens, seja por razões sociais, econômicas ou pessoais. No Brasil, a questão do transporte demanda atenção e é um dos elementos-chave da estruturação do espaço urbano. Desde o século XX, com a inserção do automóvel como principal modal de transporte, alterou-se a forma de concepção das cidades, adaptando-se ao modelo rodoviarista. Segundo Davis, os esforços para repensar o desenho das cidades e suas infraestruturas de transporte são muito mais do que apenas oportunidades para reimaginar e modificar a forma urbana ou promover pequenos exemplos de urbanismo mais ambientalmente sustentável. São também o principal ponto de partida para repensar uma cidade mais equitativa e socialmente inclusiva. O presente trabalho se direciona no sentido de explorar novas estratégias e possibilidades de deslocamentos urbanos e regionais, especialmente no contexto da região de Bauru, alinhados aos princípios da sustentabilidade. A análise consiste na caracterização da atual situação do transporte sob trilhos na região de Bauru, no sentido de propor, a partir de diretrizes, a reativação e a ampliação faseada de um sistema modal, com o intuito de conectar os municípios. Desse modo, cabe contextualizar as discussões acerca da sustentabilidade urbana. O surgimento da Revolução Industrial em meados do século XVIII tornou-se ponto-chave para as relações desempenhadas entre o homem e a natureza. Baseada na produção em massa com exploração radical dos recursos naturais, a Revolução Industrial se perpetuou, tornando graves os problemas de degradação ambiental, especialmente estimulados pelo crescimento populacional e pela expansão de áreas urbanas em várias partes do mundo. Essa condição foi responsável por gerar impactos significativos em termos de sustentabilidade. Estudos apontam que nos últimos anos para cá, as cidades têm consumido cada vez mais energia e estão sendo cada vez mais responsáveis pela geração de resíduos e pela emissão de dióxido de carbono. O arquiteto e urbanista Carlos Leite elenca a cidade como a pauta da vez e afirma que se é nelas que reside o problema, é também nelas que se encontram as soluções, onde as discussões e as inovações se anunciarão. Sendo o setor de transportes um dos principais responsáveis pelos altos índices de emissão de poluentes na atmosfera, especialmente por causa da circulação de veículos movidos a combustíveis fósseis, será ele também o problema crítico para o qual direcionaremos o olhar neste trabalho. Isso em busca de soluções possíveis que contribuam para mitigar os problemas urbanos, socioeconômicos e ambientais. Estudos apontam que no Brasil, o setor de transportes representa 48% das emissões relacionadas ao uso de energia. Em 2012, 32% dos deslocamentos realizados no Brasil eram efetuados por transporte público, porém, apenas 3% deles eram realizados por sistemas sobre trilhos.
Nesse sentido, o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, ITDP Brasil, faz um alerta claro. Alterar os padrões de deslocamento, ou seja, as longas distâncias percorridas de forma não eficiente, é fundamental para incentivar e priorizar os modos de locomoção mais sustentáveis. A grande questão a ser discutida, portanto, é a mobilidade. Cabe-nos aqui uma reflexão crítica. Como têm sido direcionadas as políticas de mobilidade urbana e as ações de planejamento do território no contexto das cidades brasileiras contemporâneas? No Brasil, existem duas ferramentas complementares que apresentam princípios e diretrizes alinhados às premissas de locomoção mais sustentável. A primeira é a Política Nacional de Mobilidade Urbana, também conhecida pela sigla PNMU. Essa política ela potencializa o transporte sustentável como importante vetor de desenvolvimento, com o intuito de fomentar a utilização do transporte público coletivo, sustentável e não motorizado na matriz de locomoção da população. A segunda ferramenta é o desenvolvimento orientado ao transporte sustentável, também chamado de DOTS. É uma estratégia de planejamento que integra mobilidade urbana e uso do solo. Segundo o ITDP Brasil, o DOTS prevê a criação de territórios que aproveitem de forma eficiente o espaço, que promovam a vitalidade e a diversidade urbanas, que garantam proximidade e que estejam integrados com as demais áreas da cidade. O método utilizado no trabalho foi dividido em 4 eixos: revisão bibliográfica, levantamentos históricos, documentais e cadastrais, análise dos dados e diretrizes projetuais. O primeiro, que é a revisão bibliográfica, compreende toda a documentação já tornada pública em relação ao tema em estudo, desde publicações impressas até meios de comunicação orais. Sua finalidade, segundo Lacatz e Marconi, é colocar o pesquisador em contato direto com tudo que já foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto. Para essa pesquisa, nós temos como referências as temáticas de urbanismo sustentável, mobilidade urbana, transporte ferroviário e consórcio intermunicipal. O segundo eixo, levantamentos históricos, documentais e cadastrais, ele pode ser dividido em 2 etapas: estudo de caso e documentação. No estudo de caso, segundo Bonoma, ele é utilizado, ele é útil quando o fenômeno a ser estudado é amplo e complexo, onde o corpo de conhecimentos existente é insuficiente para suportar a proposição de questões causais, e nos casos em que o fenômeno não pode ser estudado fora do contexto onde naturalmente ocorre. Ele vai complementar essa ideia falando que este método ele pode ser adotado quando a pesquisa propõe questões do tipo como e por quê, e nas quais o pesquisador tenha baixo controle de uma situação que, por sua natureza, esteja inserida em contextos sociais. No caso da nossa pesquisa, esse estudo de caso se dá na região de Bauru, que é localizado no estado de São Paulo, Brasil. Na etapa de documentação, os registros devem ser planejados, segundo o IN, para que sirvam para corroborar e aumentar as evidências vindas de outras fontes. Desta forma, foram realizados levantamentos em mapas, dados georreferenciados, imagens de satélite e instituições de pesquisa. Para a caracterização e análise do local desta pesquisa, foi possível analisar através de itens como população, migração pendular, relativa e absoluta, hierarquias urbanas, tipologias dos ramais férreos, estado de conservação das estações ferroviárias, modais de transporte, entre outros. Para o terceiro eixo de método, análise dos dados, levaremos em consideração o que o IN chama de manutenção de uma cadeia de evidências. Esse item deve ser seguido para melhorar a fidedignidade do estudo do caso e tem como objetivo explicitar as evidências obtidas para as questões iniciais e como elas foram relacionadas às conclusões do estudo. O objetivo final da análise é o de tratar as evidências de forma adequada
para se obter conclusões analíticas convincentes e eliminar interpretações alternativas. Por fim, o quarto eixo, que é diretrizes projetuais, é um reflexo, né, de todo estudo de documentação e análise dos dados, e por isso, né, foi possível elaborar diretrizes projetuais para a implementação de um sistema de mobilidade que visa propor a articulação intermunicipal, buscando direcionar tais ações segundo a Agenda 2030, né, que tem aí os três eixos, né, de desenvolvimento sustentável, que é o aspecto ambiental, social e econômico. Muitas vezes, as relações sociais, políticas e econômicas estabelecidas em uma sociedade acabam por refletir de maneira direta na estruturação do território a partir da definição das hierarquias urbanas. Essas hierarquias, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, corresponde ao nível de articulação que um determinado território desempenha sobre o outro e ainda o nível de atração que a cidade pode dispor para suprir bens e serviços para outros centros urbanos. Nesse sentido, a mesorregião de Bauru, que foi instituída em 1989 e vigente até o ano de 2017, e localizada na região centro-oeste do estado de São Paulo, era composta por uma rede de 56 municípios, agrupado em 5 microrregiões, sendo elas Avaré, Bauru, Botucatu, Jaú e Lins. No entanto, a partir de 2017, foi delimitada uma delimitação política da região pelo próprio estado de São Paulo, sendo essa a região intermediária de Bauru, que abrangia uma rede de 48 municípios, então um número um pouco inferior ao da mesorregião, e com uma população equivalente a quase 1,5 milhão de habitantes. Em relação aos aspectos econômicos dessa região, o Produto Interno Bruto foi, no ano de 2018, aproximadamente 48,6 bilhões de reais. Então, nesse sentido, a gente pode perceber o quão expressivo é a participação na arrecadação do Estado, né, na geração de riqueza para o Estado de São Paulo. Dessa forma, dentre os municípios que constituem a região intermediária, a cidade de Bauru possui grande destaque, como é possível visualizar no mapa em questão, uma vez que ela se constitui como uma cidade-sede, pois se configura como um polo regional e centro de conexão, em que os aspectos sociais e econômicos de seu território a elevam como capital regional B, ou seja, como um centro urbano com alta concentração de atividades de gestão, mas com alcance menor em relação aos termos da região de influência em comparação com as metrópoles. Além disso, o município também dispõe do maior entroncamento férreo da América Latina, em decorrência do encontro de 3 grandes linhas ferroviárias que foram importantes para a constituição do território paulista, sendo elas a Estrada de Ferro Sorocabana, a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil e a Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Segundo Lencioni, o complexo ferroviário situado na cidade tinha como objetivo proporcionar novas conexões no território numa escala transnacional. Nesse sentido, ela contribuiu para a formação e ocupação das cidades na região intermediária, de forma que esse desenvolvimento se deu ao longo do eixo férreo dessas linhas. Embora essa vasta infraestrutura exista até hoje na cidade que compõe a região de Bauru, grande parte dos equipamentos férreos encontram-se ociosos e abandonados, sendo que, em alguns casos, seu estado de conservação pode ser considerado ruim. Para fins dessa análise, foram adotados como parte da metodologia os seguintes critérios para se averiguar a qualidade e conservação dos trilhos. O primeiro, bom, em que se apresenta nenhuma ou poucas anomalias e que podem ser facilmente sanadas com pequenos reparos. 2. Regular, em que apresenta anomalias e precisa de reparos de média complexidade. E 3. Ruim, altamente danificada e que precisa de reformas de alta complexidade. Nesse sentido, 33% das estações existentes na região de Bauru encontram-se em situação ruim. Somado a isso, tem-se as bitolas, que podem ser entendidas como a largura determinada pela distância entre duas cabeças de trilho. Essas compõem os eixos férreos das 3 linhas que se subdividem pela região de Bauru e que, uma vez, não são padronizadas, e podem ser classificadas de 3 maneiras: largas, que possuem 1,60 m, mistas, que dispõem de 1 m e 1,60 m, e métricas, que dispõem de apenas 1 m. Entretanto, as cidades que detêm a maior parte das dinâmicas urbanas e infraestruturas, como Bauru, Botucatu, Jaú e Lins, estão conectadas pela mesma linha, a bitola larga. Dessa forma, numa situação de reativação desses ramais, tal conexão auxiliaria na logística da implementação do modal e na ampliação da articulação entre as cidades. Essa relação, no entanto, pode ser vista através das migrações pendulares que ocorrem entre os municípios, referente ao deslocamento entre as cidades para fins de trabalho e estudo. Nesse sentido, as cidades que possuem menos de 25 mil habitantes acabam por desempenhar uma expressiva participação no deslocamento pendular relativo.
ou seja, acima de 15% da população, tais como Piratininga, Pratânia, Pardinho, Macatuba, Guaiçara e Getulina, dentre outras ainda que são estimadas pelo IBGE. Assim, pode-se afirmar que a migração pendular decorre da necessidade de utilização dos serviços que não sejam ofertados em todos os territórios da região, de forma a ocorrer sobretudo nas cidades menos influentes, pois a ausência de infraestruturas e de políticas públicas municipais nesses locais acaba por favorecer a migração diária para os centros urbanos mais próximos e desenvolvidos. Segundo Pascotto, embora essa integração entre as cidades ocorra no momento atual apenas pelo setor privado rodoviário, é visto que a articulação intermunicipal se dá de forma intensa, como podemos visualizar na figura em questão, em que é possível ver os 3 tipos de bitolas e como elas se subdividem pela região, e ainda o estado de conservação em que estão localizadas as cidades que compõem a região de Bauru, em que, além disso, a migração pendular pode ser vista principalmente dos centros de menor influência, né, cidades que possuem menos de 25 mil habitantes ou até 25 mil habitantes, para os grandes centros locais, como foi mencionado, Bauru, Jaú, Botucatu e Lins, por exemplo. Diante dos dados apresentados, é notória a importância de uma integração regional entre as cidades e a possibilidade dessa ocorrer por meio de modais de transportes distintos. A necessidade de se construir uma articulação local entre os agentes que desempenhem essa dinâmica fomenta o progresso social e econômico na região, e também preza por uma perspectiva que alia o desenvolvimento sustentável e considera ainda a existência das linhas férreas e suas potencialidades como uma alternativa de mobilidade viável e que pode, dessa maneira, desenvolver novamente um papel relevante nas atividades urbanas contemporâneas. As diretrizes projetuais aqui apresentadas são o resultado das análises e discussões desenvolvidas ao longo do trabalho e levam em consideração a necessidade de um sistema de mobilidade eficiente e alinhado com os princípios de sustentabilidade urbana. Dessa forma, a proposta do Sistema Integrado de Transporte Intermunicipal se apoia em alguns pontos fundamentais para a consolidação de seus objetivos. O primeiro deles é a requalificação e reestruturação, que consiste basicamente na readequação da infraestrutura ferroviária existente na região de Bauru, utilizando-a para a implementação do sistema de transporte público e coletivo. O segundo ponto diz respeito ao planejamento e gestão da mobilidade interurbana. A proposta visa estabelecer esse eixo de planejamento e gestão como um elemento estruturador do processo de planificação regional. Além disso, buscamos a reintrodução do modal ferroviário na rede de transportes e, assim, proporcionamos uma nova dinâmica para a mobilidade em sua escala urbana e interurbana. O terceiro ponto a ser destacado é a intermodalidade. Isso se reflete pela proposta de um sistema composto por 2 tipos de modais ou serviços, o ferroviário e o rodoviário, cujo funcionamento se estruturará por meio de consórcios intermunicipais. Esses consórcios são o STIF, o Sistema de Transporte Intermunicipal Ferroviário, e o STIR, o Sistema de Transporte Intermunicipal Rodoviário. Os consórcios, já mencionados anteriormente, vão se configurar como importantes mecanismos para a consolidação das propostas aqui apresentadas. Essa importância se dá pelo fato de que eles são capazes de articular políticas públicas setoriais com políticas territoriais e são uma forma de cooperação entre municípios que tem por objetivo solucionar problemas e obter resultados conjuntos para questões que transcendem as capacidades individuais dos mesmos. Os consórcios aqui propostos, que serão melhor explicados posteriormente, tem como principal objetivo oferecer aos municípios a possibilidade de uma articulação a nível regional para o planejamento e implementação de um novo modelo de mobilidade integrado. A ideia é que os municípios, de forma conjunta, possam, através de concessões e licitações, estabelecer padrões para a adequada prestação dos serviços, pensando na satisfação dos usuários e definindo tarifas que assegurem a democratização do sistema de transporte, de forma que esse possa ser, de fato, público. Agora, falando um pouco mais sobre os tipos de consórcio, temos em primeiro o consórcio STIF, do Sistema de Transporte Intermunicipal Ferroviário. Esse sistema é o principal e o objeto central da proposta aqui apresentada. Como já mencionado, ele é um resultado direto da reativação do modal ferroviário para o transporte de passageiros e a sua compatibilização com o transporte de cargas já existente. Já o outro consórcio proposto é o Consórcio para o Sistema de Transporte Intermunicipal Rodoviário, o STIR.
O STIR ele se caracteriza por operar em um modal diferente, através dos ônibus, e por ser um sistema de mobilidade secundário. Ele é pensado para dar apoio logístico ao sistema principal, ampliando a sua capacidade e abrangência. Entendendo as limitações dos municípios e a necessidade de um elevado grau de organização para a implementação e consolidação dos sistemas e consórcios aqui previstos, propõe-se que essa ocorra em duas fases. Diante desse faseamento, foi necessário definir alguns critérios apresentados nessa tabela, de forma a estabelecer uma ordem de prioridade entre as cidades a serem trabalhadas. Os critérios adotados foram a relação das cidades no quadro geral das hierarquias urbanas, a distância física da cidade com relação a Bauru, o número de habitantes em cada município e os números absolutos e relativos de migração pendular apresentado por eles. Por meio desses critérios, foi possível definir para as cidades qual o melhor sistema a ser implementado e em que fase isso deveria ocorrer. Agora eu vou falar um pouco sobre as fases de implementação do Sistema Integrado de Transporte Intermunicipal, começando pela fase 1. A primeira fase é a grande precursora do processo de planejamento regional, uma vez que é responsável por estabelecer as conexões de maior prioridade entre os municípios da região de Bauru. Através dos eixos destacados no mapa em amarelo, azul e vermelho, tem por objetivo estabelecer as conexões entre o centro regional, que é a cidade de Bauru, com os 3 centros subregionais, que são as cidades de Lins, Jaú e Botucatu. Essa fase conta também com diretrizes específicas que são de vital importância para a efetividade da proposta em sua totalidade. São elas a requalificação e a manutenção dos trechos e equipamentos ferroviários e rodoviários, a compatibilização desses trechos e equipamentos com o transporte de cargas, a organização junto ao setor público para a regulação das atividades, como a criação de órgãos municipais e regionais para a regulação do transporte intermodal e intermunicipal, e a criação de um centro regional e de centros subregionais de controle operacional da mobilidade intermunicipal. Uma vez que as conexões prioritárias foram estabelecidas na primeira fase, tanto pelo modal ferroviário quanto rodoviário, tem-se início a fase 2. A segunda fase visa estabelecer um processo de continuidade e ampliação dos serviços já implementados. Ela tem por objetivo também estender o processo de planejamento territorial que utiliza a ferrovia como vetor de planificação. Isso pode ser exemplificado pela implementação de um novo eixo, marcado em verde no mapa, que liga os centros subregionais de Botucatu e Avaré um ao outro, integra esse segundo à rede de mobilidade. Em questões práticas, essa fase conta com as mesmas diretrizes específicas da fase anterior, só que agora aplicadas às cidades que passam a compor o sistema. A ampliação dos serviços para essas cidades não contempladas na primeira fase leva em consideração 2 aspectos. O primeiro deles, cidades com uma população baixa, mas com altos índices de migração pendular relativa, que demonstram a necessidade de um sistema de mobilidade muito bem articulado a nível regional. E em segundo, leva em consideração as cidades pequenas que não possuem migração significativa, porém podem vir a se desenvolver turística e economicamente quando integradas a uma dinâmica regional eficiente e muito bem estruturada. Segundo o FAR, o urbanismo sustentável necessariamente é aquele com um sistema de transporte público eficiente e com possibilidades de deslocamento integrado. Assim, a proposta apresentada nesse artigo busca estabelecer uma discussão sobre a relação entre os projetos de mobilidade urbana e regional e o desenvolvimento sustentável das cidades. Buscou-se, através de uma visão sensível aos problemas ambientais e urbanísticos, explorar as possibilidades e oferecer diretrizes para o modal ferroviário, como opção ao transporte sustentável, de caráter público, coletivo e intermunicipal. Dessa forma, através da proposta de reestruturação das linhas férreas e sua compatibilização para o transporte de passageiros, procura-se orientar as cidades que integram a região de Bauru rumo a um desenvolvimento sustentável e articulado, que respeite suas individualidades e explore suas potencialidades, para que possa construir uma estrutura regional eficiente e garantir um futuro melhor para as cidades. Obrigada.